Bem-vindos ao quadro Bastidores da Gastronomia, que hoje vai entrevistar o chefe Edelmar Cavalcante, um profissional que tem 28 anos de experiência na gastronomia e tem se destacado quando o assunto é o atendimento de grandes eventos externos, dentre eles os casamentos. Então, Edelmar, que bom tê-lo aqui. Eu vou começar esse bate-papo lhe perguntando tua origem, teu nome, sua cidade, sua idade. Oi, Raquel, boa noite pessoal que está acompanhando a gente aí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu agradecer pela oportunidade também de falar um pouquinho da vida da gente, que é sempre muito difícil, né, falar da vida da gente. Bom, meu nome é Edelmar Cavalcante, eu sou chefe de cozinha e proprietário da Edelmar Cavalcante Gastronomia, que está no mercado aí há 4 anos de duração. Eu estou no mercado de eventos já há 14 anos aqui em Curitiba, e agora a gente segue em carreira solo, seguindo com a própria empresa e vem dando bem certo. Maravilha, você vem de São Paulo, né, para quem não Vim sabe. de São Paulo, eu sou natural de Campinas, São Paulo, já viajei aí o Brasil todo, já trabalhei nas 5 regiões, e em 2006 vim para Curitiba, e estou aqui até agora para desbravar o mercado de eventos aí. Pois é, vamos descobrir mais sobre essa bela história. Vou então continuar lhe perguntando como você, afinal, acessou esse setor, né, da gastronomia, que é tão amplo. Como é que foi teu acesso, tua entrada nele? Então, assim, a gente veio de uma época da gastronomia que não tinha esse glamour todo, né? Então a gente foi realmente como uma forma de sobrevivência. Eu caí num bar que eu trabalhava como lavador de copo. E ali eu passei para Cambuzeiro, que era um bar que tinha dentro da cozinha, porque atendia os garçons. De lá eu passei para barman, na época não usava a expressão bartender ainda. De lá eu passei para garçom, e um gerente meu, que era um grande profissional, percebeu o tato que eu tinha para o negócio e me sugeriu fazer um curso profissionalizante. Né? Daí ele me sugeriu fazer um curso em Águas de São Pedro, São Paulo. Na época era a única escola de hotelaria que tinha no Brasil, e então eu fui para lá, me inscrevi no curso e fiz um curso de 8 meses como assistente de maître. Mas esse curso, você comentou com a gente, tinha uma carga horária super extensa e pesada, né, Edelmar? Foram 8 meses, 10 horas por dia, com uma folga semanal apenas, 8 horas práticas e 2 teóricas. E hoje eu acho que nem é possível, acho que nem é permitido mais essa carga horária. Uhum. Era bem extensa, muito desgastante, porque era um hotel-escola, você aprendia trabalhando. Muito bom, né? Muito bom. Então, de lá saíram grandes profissionais, muitos deles eu tenho contato até hoje, muitos deles são donos do seu próprio negócio, são gerentes de grandes hotéis, né? Muitos estão no exterior também, então, assim, foi um curso maravilhoso. Isso em 94, que eu estou dizendo, né, que nós fizemos. De lá, quando eu terminei o curso, recebi uma proposta para ser maître na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Eu tinha 19 anos de idade. Então eu fui para lá, fiquei lá durante um ano, e eu percebia que me faltava conhecimento de cozinha, porque o nome gastronomia ainda não se falava. Pois é, como é que foi essa coisa de você sentir que precisava de mais capacitação? Então, a gente chega, o maître, eu me lembro, tinha uma revista, antigamente chamava Revista Gula, e ela tinha, assim, nas suas primeiras páginas lá, escrito assim, o retrato de um maître. E que ela era mensal, todo mês saía um maître diferente. E meu sonho era sair naquela revista. Com 19 anos de idade, a gente sonha bastante, né? Então, e o que eu precisava era mais conhecimento, falar muito melhor para o meu cliente, para o meu hóspede que estava ali, sobre o prato, o modo de preparo, o método de cocção, a história daquele prato. Eu falei, preciso me aperfeiçoar nisso. Retornei à Água de São Pedro, São Paulo, e fiz o curso de cozinheiro. Olha. Né, que não era curso de chefe, era um curso de 6 meses, também com 10 horas por dia, 8 práticas e 2 teóricas. E eu, por nunca ter pego no cabo de uma faca, não sabia nada de gastronomia, me destaquei na turma como o segundo melhor da turma. Olha. Porque o número 1 já era cozinheiro já de uma embaixada em Brasília, e ele já era um grande profissional. E meu primeiro emprego foi como chefe de cozinha, já logo de cara. Então, eu fui chefe de cozinha de um buffet em Rio Claro, São Paulo. E de lá,
recebi uma proposta para montar um negócio em Pernambuco. Que coisa isso, né? E uma coisa assim, era muito recente, né? Porque até aí, nessa altura do campeonato, eu tinha 21 anos de idade, então era muito pequeno. Então a gente foi para lá muito novo, assim, né? E de repente a gente foi para lá, esse negócio não aconteceu, porque a gente achou que era de um jeito, a cidade é muito, muito diferente, as pessoas são diferentes, é um outro estado, né? Bahia é muito grande, então você vai para o Nordeste, a cultura de lá é muito diferente daqui. Bom, resumindo, o negócio não aconteceu. Pois é, muitas reviravoltas, né? E uma delas foi o fato de você também atuar, ter virado professor. Fala para o público sobre isso, Aldemar. Então, aí, como o negócio não aconteceu e a gente já estava assim preocupado, né? Porque o Nordeste é um lugar difícil de se colocar profissionalmente, né? E eu era muito novo também. Peguei meu currículo e fui bater de porta em porta e fui para o Senac. E lá parece que tinha uma vaga me esperando. E eu, então, quero inclusive mandar um beijo pro pessoal do Pernambuco, lá, meus amigos, que estão todos assistindo esse momento aí. Opa, tem uma relação Pernambuco. Muito boa de amizade com eles até hoje. Sim, alô, né? Pernambuco, abraço do Show Gastronômico para vocês. E aí, então, tinha uma vaga lá para mim, praticamente para me esperar, eu tinha um contrato para fazer de 30 dias, e aí eu fiz esse contrato porque tinha um professor que estava de férias, e cumpri esses 30 dias, depois tem um professor que teve que dar um curso fora, ficou mais 15, e a gente foi renovando, e eu me tornei professor, na verdade professor não, era instrutor do Senac, né? Por 5 anos. Eu com 21 anos de idade eu já era professor do curso de cozinheiro. Bastante jovem, né? Bastante jovem. Nessa ocasião você chegou a comentar que vocês também assimilavam o alunado da própria graduação, porque a faculdade não tinha, enfim, instalações completas, né? Como é que foi esse contato? Eu era professor efetivo do curso de cozinheiro do Senac. Perfeito. A Universidade Federal de Pernambuco, ela tinha o curso de bacharelado em hotelaria, que o módulo de cozinha, né, de gastronomia, eles não tinham laboratório, então era executado no Senac. Então nós, como professor, a gente que dava aula. Em meados de 98, 99 mais ou menos, a gente, para poder dar aula para a universidade, você tinha que ter uma graduação, e eu não tinha essa graduação na época. Então, foi aí que veio aquela vontade de continuar dando aula, mas assim, a gente só podia dar aula como instrutor mesmo, e não podia mais dar aula no curso de graduação. Sim. Né? E aí, assim, acabou esse ciclo, eu fui lá, fui chefe de cozinha em alguns lugares ainda, lá em Recife também, trabalhava com implantação de restaurante, com consultoria, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, todo aquele pedaço ali, a gente tive muita oportunidade de implantar alguns restaurantes lá. Um deles, inclusive, desculpe te interromper, mas um deles chamou a atenção da imprensa de maneira especial. Conte para o público sobre essa experiência. Então, assim, o restaurante lá chamava Zaf, né, que foi um restaurante que assim, eu tinha um carinho muito grande por ele, porque eu peguei, inclusive, as proprietárias foram alunas minhas. E elas falaram, um dia eu vou levar você aqui para tomar conta do nosso restaurante. E aí, essa proposta assim, ele tem todo dia, né? E certo dia elas chegaram e falaram, realmente chegou o momento. Foi quando eu saí do Senac e fui para esse restaurante. Então eu peguei ele assim, na obra, e a gente formulou todo o cardápio, todos os funcionários que trabalhavam eram ex-alunos meus. Então a gente tinha assim, o restaurante era meu filho e os funcionários era a minha família, porque todos praticamente se formaram comigo. Muito bacana, total integração entre a equipe. Total integração. Né? E assim, a satisfação disso acontecer, você consegue colocar isso na comida. Sim. Né? Eu sempre falo assim, um cozinheiro ele tem que estar inspirado sempre. A hora de você colocar um sal na comida, você tem que estar inspirado. Porque aquilo que você está fazendo, a pessoa vai comer, ela vai colocar aquilo para dentro dela. Então é uma responsabilidade muito grande e por isso que eu falo, o cozinheiro tem que ser bem remunerado e ele tem que estar inspirado para isso. Né? Muito bom, um trabalho criativo, mas também de sensibilidade, de alcance aos outros, né? Sem dúvida. A gastronomia está voltada a integrar pessoas, né? Uhum. Seja ela dentro como uma equipe, seja ela no contato produção cliente, seja ela, por exemplo, numa live que a gente está falando de comida. As pessoas estão salivando vendo você falar. Sim. Né? Mas diante de tanta experiência positiva, por que você se mudou? Então, na época, assim, como eu falo, por culturas muito diferentes, né?
Na época, Recife, para mim, a gente estava longe de toda a nossa família, minha família toda de São Paulo. Na época, minha esposa, a família dela toda de Mato Grosso, a gente decidiu voltar para São Paulo para poder ter ali, que a gente tinha essa insegurança em ter filho. É uma coisa bem difícil, né? Sim. Agora a gente já está no segundo, agora já está experiente, né? Então a gente retornou então para São Paulo, e foi uma coisa bem interessante, que quando eu retorno para a minha cidade de origem, que é a região ali de Campinas, tudo que eu tentei fazer ali eu não consegui. Então, parecia estar predestinado a realmente excursionar, passear pelo Brasil. Exatamente. Até se posicionar aqui no Sul. Como é que foi isso, Odemar? Pois é, eu estava na época, a gente retornou, então meu filho nasceu em Piracicaba, São Paulo, e aí então eu fui para Mato Grosso, e cheguei lá em Cuiabá, no Centro-Oeste, né, que é um lugar que é bem, né, fora dos centros gastronômicos que a gente conhece. Tive, assim, 5 oportunidades de trabalho, 5 belíssimas oportunidades de trabalho. E fui trabalhar em uma que eu me lembro até hoje, que até se o Mesquita estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Eu optei por trabalhar numa empresa, porque o Mesquita que estava lá era o ex-chefe de cozinha do Terraço Itália em São Paulo. Sim, então eu falei, poxa, eu vou colar nesse cara, né? Claro. Porque alguma coisa eu vou tirar dele, com certeza. Quem ama comer tem essa referência, né? Terraço Itália, grande, um expoente da gastronomia paulistana, sim, né? sem aliás, dúvida. do Brasil, do pode Brasil dizer, todo. Né? Então, assim, sempre naquele intuito em crescer, né? Se pegar essa minha história, sempre tem aquele negócio, então eu vou fazer isso por isso, isso por isso. Sim. Né? A questão dos valores, de salários, era uma consequência, elas Sim. viriam, né? Sim. Eu sempre tive essa consciência. Então, de lá, fui para Mato Grosso, trabalhei, saí dessa empresa depois, assumi um hotel chamado Global Garden, na época, como chefe executivo. Fiquei lá por mais 2 anos. Foi quando um gerente meu de lá saiu e veio para Curitiba. Ele trabalhava com consultoria. Foi quando o Clube Curitibano, o Buffet Deutscher, que é dentro do Clube Curitibano, precisou de um chefe de cozinha e pediu para ele, e ele me indicou. Aí vim para cá, a gente passou uns dias aqui, conversamos, fechamos a contratação e eu, então, larguei tudo em Mato Grosso novamente, vendi tudo que eu tinha e vim para cá e assumi o Clube Curitibano. Muito bom. Que foi, assim, uma experiência, como é que eu digo, inicialmente bem dura, né, bem difícil, porque você sai de uma região que você já está totalmente adaptado, né, e vai para uma outra que você não conhece ninguém, que você não tem aonde se apegar. Quem é da gastronomia que está me ouvindo agora, que está me assistindo aqui, vai concordar comigo. A gente precisa de pessoas ao seu redor, pessoas que acreditam em você, que te apoiem, né? Que dão seguimento na tua ideia, e eu não tinha isso. Então era muito difícil nesse primeiro momento. Fala para quem está nos vendo, né? Tanto aqui de Curitiba quanto do Brasil, mesmo do mundo, né? Que desafios foram esses aqui em Curitiba de adaptação? Então, assim, além dessa, né, de chegar e não ter aonde, tanto é que eu trouxe um cozinheiro de São Paulo para trabalhar junto comigo, para ter aonde ali me apoiar, né, para ter com quem contar, inicialmente, né. Então, depois me adaptando, assim, mais ou menos na cozinha logo no começo, porque os 2 primeiros anos foi bem difícil. O outro maior obstáculo que teve aqui foi o próprio curitibano, né. Não digo obstáculo, mas foi assim, uma das dificuldades, porque assim, muito tradicionalista, né? O curitibano, ele é tradicionalista. Eu me lembro assim que às vezes a gente queria colocar uma ideia de cardápio, isso eu estou dizendo há 14 anos atrás. Sim. Né? Hoje a gente vive um outro momento da gastronomia e que mudou muito rápido, né? A gente fala 14 anos atrás, foi ontem, né, praticamente, não é muito tempo. Então assim, as pessoas optavam por ter aqueles pratos clássicos para não correr o risco de colocar uma coisa diferente da tua festa e de repente ter uma repercussão ruim, né? Puta, não gostaram. Dá um exemplo disso, Odemar. Então, assim, por exemplo, uma maionese de camarão, né? Na época. Bem anos 80 isso, né? Isso. Aí então, o pessoal assim, preferia ter uma maionese de camarão do que, por exemplo, pegar lá assim, umas folhas nobres, lá, por exemplo, com vinagrete de rapadura, por exemplo. Sim. Não, pelo amor de Deus, não vamos colocar isso, não. Vamos ficar na maionese, que na maionese é mais fácil de acertar. Né? Então, assim, a gente começou a chamar o pessoal para fazer degustação. O pessoal queria, por exemplo, assim, eu quero um filé ao molho madeira. Aí eu fazia o filé ao molho madeira para ele provar, mas fazia o meu do lado. Sim. Então as pessoas provavam um, provava o outro, falavam assim, poxa, mas isso aqui é bem diferente. E aos poucos a gente foi ganhando esse público, até as pessoas começarem a pedir que eu propusesse o cardápio, né?
Olha, Isso foi dando credibilidade, né? para a gente trazer as pessoas, para conhecer o perfil, para conversar. Hoje eu falo assim que eu quero conhecer o perfil da noiva. Hoje, na época, era muito mais para eles me conhecerem, para eles se sentirem seguros a entregar o casamento, que é o dia mais importante da vida deles, na minha mão. Né? Então, assim, isso foi uma das coisas assim, bem difíceis assim, de iniciar esse processo. Mas, assim, é tudo muito bom quando você supera, né? Hoje é muito bom falar disso. Pois é, que conselho a propósito você daria para quem quer se posicionar no mercado curitibano? Olha, eu acho assim, estudar muito bem o teu mercado, né? O fato de estar trabalhando nas 5 regiões do país, Curitiba é um lugar realmente muito diferente. Então, assim, não é qualquer produto que vai entrar no mercado, não é qualquer tipo de serviço. Para eu colocar o meu gosto pessoal naquilo, tem que ser uma coisa muito bem vendida, muito bem acertada com o público, né? Eles não vão aceitar qualquer coisa. Então, assim, o que tem que fazer é conhecer muito bem seu público, conhecer a cultura local, deixar com que as pessoas falam. Eu percebo assim que o curitibano ele gosta de dar a opinião dele, ele quer ser ouvido. Isso é muito importante. E eu tenho crescido muito com isso, principalmente agora como empresa, né? Como chefe de cozinha é muito mais tranquilo, né? Você tem toda uma estrutura organizacional de uma empresa que você é apenas um item dela, né? E assim, eu tenho aprendido bastante com isso. Muito interessante, uma bela trajetória. E eu também gostaria de te perguntar a propósito de tudo isso, como você vê Curitiba no cenário enogastronômico, aí falando, né, Curitiba e o mundo, os expoentes, as cidades prontamente associadas à enogastronomia, né? Como você vê o que é feito aqui em relação ao que é feito em cidades aí também conhecidas ou associadas a esse setor? Então, a gastronomia hoje tem uma visão totalmente diferente do que 14 anos atrás. Hoje o polo gastronômico de Curitiba se equipara a São Paulo, Rio de Janeiro, que são os grandes polos que nós temos. Recife é um grande polo gastronômico. Então, assim, hoje nós temos grandes chefes aqui que são reconhecidos nacionais e internacionalmente, né? Eu tive a oportunidade de viajar por alguns países e provar cada restaurante. A gente faz questão de conhecer os grandes estrelados, os Michelins, como os menores, aquela comida típica que é feita pela família e tudo mais. Isso acontece muito na França, na Itália. E a nossa gastronomia ela não deixa nada a desejar em relação ao mundo. Hein? Olha que legal saber disso, né? Não, e assim, eu falo isso com uma propriedade muito grande, porque assim, a gente conhece muitos restaurantes, muitos chefes. Os chefes que tem aqui, eles são muito dedicados, eles são muito assim, comprometidos com a qualidade, com a nossa história, com os nossos ingredientes da região. Hoje nós temos aí, eu poderia citar aqui, brincando rapidinho, aqui uns 15, pelo menos, que são essas pessoas que são totalmente comprometidas, coisa que a gente não vê em outros países. A gente percebe assim que as pessoas lá também cozinham com amor e tudo mais, mas é uma coisa muito... você vai ter que vir aqui para conhecer a minha comida. Entendi. Eu não quero fazer com que não preciso fazer da minha comida que o mundo conheça. E nós temos isso. A gente quer levar a gastronomia aonde ela não tem, onde as pessoas não têm acesso. Eu tenho que fazer um parênteses e dizer que o show gastronômico também tem essa finalidade, né? Então é muito bonito poder conduzir você que nos acompanha aos domingos, sobretudo, por todos esses lugares tão especiais que o chefe tem mencionado aqui, né? Nós já estivemos em cozinhas aqui em Curitiba onde claramente há esse nível de afeto, mais que paixão, né? Esse nível de afeto, de compromisso. É muito bonito isso. Poder conduzir o público por esse passeio, né? A gente está passando esse momento, por exemplo, da pandemia, por exemplo. O trabalho que os chefes estão desenvolvendo nesse momento, solidário, porque assim, como eu falo, a gastronomia, que eu falo, a gente tem aquele negócio de afetividade, né? O valor financeiro nisso aí, nesse momento, não está sendo levado em conta, nenhum momento, isso é bem importante dizer, né? As pessoas estão fazendo isso por amor, né? Tem umas chefes de cozinha, por exemplo, que estão fazendo um trabalho belíssimo na mesa solidária aí, sim, que a gente está acompanhando a todo momento. Poxa, muito gratificante. A mesa solidária que o chefe Eudemar se refere é um projeto local que tem por finalidade alimentar até 1.500 pessoas em situação de vulnerabilidade social por dia. É incrível. E esse projeto só existe graças a uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Curitiba e
25 ONGs, que incluem chefes, né? Exatamente. Capitaneadas por chefes de cozinha. Então, é lindo o projeto. E assim, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse rol de chefes de cozinha de Curitiba, apesar de não estar atuando diretamente a isso, mas assim, sou solidário a eles e sou muito agradecido também por eles fazerem esse tipo de ação. Sem dúvida, lindo, enfim. Por falar em solidariedade, em coisas que de fato importam, né? O que o senhor tem a dizer sobre a glamourização da cozinha, que está na contramão de tudo isso, né? A glamourização é uma coisa assim, muito pessoal e particular, a ótica de cada um tem, né? Eu acho que se colocar uma roda de chefes aqui, talvez cada um teria uma opinião diferente, talvez não divergente, mas são óticas diferentes, né? Tá. Então a gente percebe que, impulsionado aí pelos programas de TV, né, que muitas vezes ajudam, mas muitas vezes atrapalham bastante, né? A gente percebe que se passa uma visão meio que equivocada da gastronomia, como ela é, né? A gente acabou de falar aí do Mês Solidário, das chefes lá que estão fazendo um trabalho belíssimo. A gastronomia, o alimento ele chega in natura, e ele não chega porcionadinho, como talvez se imagina que se chega. Uma mandioca, por exemplo, ela vai chegar cheia, se você quer trabalhar com qualidade, ela vai chegar cheia de terra. Uma mandioca orgânica, você vai ter que descascar. Então, assim, quem tem que fazer isso? É o chefe? Mas, espera aí, o que é ser chefe, né? Então, é o auxiliar que tem que fazer, e o chefe, por exemplo, ele tem que colocar o galinho de tomilho ali para finalizar o prato e ficar pronto para as fotos. Então, assim, a gastronomia, ela é árdua, ela é desgastante, ela é cansativa. O pessoal de evento que está me assistindo, eles sabe do que eu estou falando, né? Trabalhar 18, 20 horas por dia, isso é uma coisa assim, para quem não é da área, fala assim, meu Deus, não é possível que ele está falando verdade, isso aí, e é a nossa realidade. É um esforço hercúleo, né? Exatamente, quem de evento que nunca virou uma noite trabalhando, porque ele tinha um casamento gigante para fazer, hoje no dia seguinte ele tinha um almoço, né? Então assim, como é que faz isso? Essa é a nossa realidade. Então assim, a glamourização, o que era um refinamento da gastronomia, se tornou que os chamados chefes são os artistas, mas são os artistas que aparecem na frente das câmeras, apenas, né? Deixa aquela parte bruta, aquela parte pesada para os operários, vamos dizer, da cozinha assim. Por falar nisso, então, qual é a diferença que você estabelece entre o chefe de cozinha e o cozinheiro? É bem provocante essa pergunta, mas assim, eu tenho uma tese a respeito disso aí. Então assim, lá na década de 90, final da década de 90, início de 2000, se falava muito, quando começou essa onda das escolas de gastronomia. Então assim, as escolas começaram a formar chefes de cozinha, entre aspas. E então os grandes chefes que vieram da Europa e aqueles que eram reconhecidamente nacionalmente, internacionalmente, eram chefes de cozinha. E se pregava que se você tivesse um curso, uma diplomação, você seria chefe, né? E aí, de repente, todo mundo era chefe. As escolas começaram a certificar essas pessoas como chefe de cozinha, elas começaram a se intitular chefe de cozinha. Começaram a colocar o nome na doma, escrito chefe embaixo, e então você tinha lá a sua prerrogativa como chefe fulano de tal. Beleza. Quando todo mundo era chefe, os grandes chefes deixaram de ser. Eles agora se intitulam cozinheiros. Ora, na minha concepção, me perdoe se eu estiver falando errado, tá dizendo, não, que vocês não concordem. Eu sempre digo que há um abismo entre o cozinheiro e o chefe de cozinha. Por quê? Um cozinheiro, para ele ser os requisitos que um cozinheiro precisa ter, ele precisa cozinhar muito bem, ele conhece técnicas diversas, ele tem que ter um bom corte, uma boa apresentação de prato e, acima de tudo, tem que saber cumprir regra, né? O chefe vem e diz, olha, faça isso, bote o cardápio lá no mural, orienta, vira as costas e ele faz. Ele não tem que pensar cardápio novo, ele não tem que
projetar, ele não tem que olhar no freezer para ver, por se eu preciso fazer com que esse estoque aqui está com um estoque alto, eu tenho que botar ele para vender, para fazer um giro, vou fazer uma promoção para diminuir. Não tem que pensar nada disso. O chefe de cozinha tem N requisitos que o cozinheiro necessariamente não precisa ter. Por exemplo, ele tem que entender de RH, ele tem que entender de leis trabalhistas, para não sofrer uma assédio moral, né? A gente já não vive mais naquela época de chefe de cozinha, onde ele joga a panela no chão, onde ele xinga todo mundo, não tem mais isso, graças a Deus, né? Pelo menos eu não sou assim. Ele precisa ser, às vezes, paternalista, né? Chegar e colocar a pessoa no colo e falar, olha, conta o teu problema para mim. Às vezes ele tem que ser ditador, padrão é padrão e tem que ser seguido. Se o cozinheiro sabe fazer melhor que ele, ok, mas você não vai fazer desse jeito, você vai fazer conforme o padrão estabelecido. Um dia a gente vê do seu jeito e bota no cardápio. Ele tem que entender de confeitaria, de cozinha fria, de cozinha quente, de sushi, ele tem que entender de cozinha italiana, N conhecimentos ele tem que ter. E tem que segurar a dúvida quando ela rola, né? Exatamente. Chega lá e fala assim, chefe, como é que eu faço X molho, por exemplo? E o chefe fala assim, não, eu vou procurar no Google. Isso aí é uma coisa que dá um descrédito para ele. Não que ele tenha que saber de tudo. Ele não tem que ser especialista em tudo. Mas ele tem que ter a sua especialidade, que isso é muito importante. Eu sou um chefe de cozinha especializado em cozinha italiana. Ótimo. Mas eu conheço a francesa, eu conheço a oriental, eu conheço a brasileira. Poxa, a gente está em voga na cozinha brasileira. Hoje é inadmissível um chefe de cozinha que não conheça da cozinha brasileira. Sim. Né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, assim, a partícula chefe que nós temos na Doma, ela é conquistada. Olha, eu conquistei o direito. No teu caso, 28 anos, gente, de caminhada, de carreira, de muitas experiências somadas, né, chefe? E assim, eu me lembro que na época eu já era chefe de cozinha e eu tinha vergonha de dizer que eu era chefe, porque eu fazia uma autoanálise e eu não tinha conhecimento suficiente para me intitular chefe de cozinha. Então, hoje, ser chamado de chefe, você conquista o direito de ser chamado de chefe, pela tua trajetória, pelo conhecimento que você tem, o jogo de cintura. O chefe de cozinha ele tem que pensar rápido. O chefe de cozinha, o cozinheiro fala assim, chefe, acabou a massa. O chefe de cozinha fala assim, olha, pega tal X e X item, vamos fazer essa massa. Mas como assim? A gente não usa o macarrão, por exemplo, de pacote, mas eu sei fazer a massa. Entendeu? Então, assim, o chefe de cozinha ele vai resolver o problema na hora. Tem que ter jogo de cintura, tem que ter... E que o cozinheiro não necessariamente precisa ter. Entendo. Por falar nisso, todo esse seu conhecimento, jogo de cintura, experiência, te renderam a posição também de consultor, né? Quando isso começou a se consolidar, ao ponto de você ser bastante demandado como consultor? Então, a gente como professor, a gente ganha algumas coisas que o mercado oferece para a gente, que talvez um grande profissional no mercado não tenha. Eu conheço vários chefes de cozinha, excelentes chefes de cozinha, que trabalham no local, desenvolvem um trabalho belíssimo, mas ele não tem esse contato com o mercado. E as pessoas não sabem quem é ele, principalmente aquele que fica sempre nos bastidores. Eu, como converso demais, já perceberam? Eu vou no salão, converso com as pessoas, quero saber o que eles acharam, como é que foi e tal, e isso eu conheço muita gente. Mas o que me deu esse impulsionamento para a consultoria foi o fato de ser professor. Então, como eu contei a história lá no começo, 2 alunas minhas, por exemplo, abriram um restaurante e me chamaram. Primeiro eu fiz uma consultoria para elas e depois eu entrei como chefe. Então, a grande maioria das consultorias vieram através dos alunos. Uma delas foi especial, né? Aqui já em Curitiba. Sim, então, assim, aqui em Curitiba, eu acho que talvez talvez aquela que eu nunca imaginei que poderia acontecer, um aluno meu recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos. Foi para o Fernando Monteiro, grande abraço, Fernando. Foi para os Estados Unidos e me indicou lá como ele precisava de uma pessoa que reformulasse cardápio, treinasse pessoal, e me indicou. Então eu fui para os Estados Unidos prestar uma consultoria lá de 30 dias, para o restaurante lá Come Quieto, do Rodrigo Souza, abraço, também está olhando aí. Tá? Então fiquei 30 dias nos Estados Unidos prestando consultoria, num país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, que eu nunca tinha ido lá, e tive a oportunidade então de fazer uma consultoria de cozinha brasileira para um público totalmente diferente do que qualquer outra coisa que eu já tinha feito, né? E hoje ainda estou em andamento aí
Guarapuava, ontem ainda a gente teve mais uma etapa, agora dia 18 a gente inaugura o restaurante lá. Estamos em andamento também, tem mais uma que é através também, tudo aí de aluno também. Olha que barato. Bem, aqui no Senac, aqui de Curitiba, você chegou a preparar algo muito importante. Sim, então isso foi bem recente. Logo quando cheguei em Curitiba, eles me pediram para fazer, por incrível que pareça, os planos de aula do curso de garçom. Olha. Então, assim, era uma coisa que eu já não atuava, mas assim, eu acho que foi uma coisa que eu incorporei tão bem em mim, que foi como se eu fosse fazer os planos de aula agora. Eu acho que eu tenho a mesma facilidade que eu tive lá em 94, de quando eu fiz o curso. Muito uma bacana. coisa que eu me assimilei com um amor muito grande, né? Muito bacana. Bem, voltando à questão internacional, fala mais sobre a sua experiência internacional, chefe. Então, eu tive a oportunidade de me especializar, fazer uma especialização em Marbella, na Espanha, em cozinha mediterrânea, né, na escola Le Roche. Foi um curso que a gente ficava hospedado lá também. Cada dia a gente ia para um restaurante diferente, a gente tinha um dia de aula prática e um dia de uma viagem que a gente tinha que fazer. Então visitamos vários... Ai meu Deus, como é que é o nome de quem elabora o vinho? Vários vinhedos, né? Várias fincas que eles chamam lá, né? Tivemos a oportunidade de ver a Torre Blanca, por exemplo, a fábrica de azeite, fábrica de cerveja, São Miguel, desculpa, paelhas de tudo quanto é jeito, que a gente nunca tinha imaginado que a gente podia fazer uma paella, por exemplo, de rabada, que é uma coisa super tradicional também espanhola. Então, assim, tive a especialização em cozinha espanhola. Participei de um treinamento dentro da Electrolux em Pordenone, na Itália, que foi bem interessante também. E agora, recentemente, agora em janeiro, tive a oportunidade de participar, a convite lá do Rodrigo Souza, do restaurante Comiquet dos Estados Unidos, de um concurso de gastronomia em Massachusetts, onde eu disputei com 18 outros chefes de cozinha do estado de Massachusetts, e a gente teve a felicidade de tirar o primeiro lugar. Uau, que honra, Fomos hein? lá o número 1 lá do concurso. Pode falar sobre esse prato para o público? Pode, claro. Foi assim, como é que eu digo? A gente fez um prato, apesar do restaurante ser tipicamente brasileiro, mas a gente fez criou um prato para que ele fosse competitivo, né? Não necessariamente aquilo que eu gostaria de fazer. Então a gente fez um confit de pato com molho de mel, mostarda e balsâmico, que é uma coisa assim bem americana, né? Eles gostam muito de fritura, então nós fizemos um dadinho de tapioca com chutney de manga, que é uma coisa que eles gostam do agridoce e o picante, né? E uma coisa bem interessante, que a gente tinha feito uma moranguinha com um soufflé de coco, castanha de caju e alho poró. E eu levei as moranguinhas, só que a imigração me tomou. Né? Então não deu para fazer. Rolou uma adaptação, né? Rolou uma adaptação. Eu teve que adaptar, né? Daí eu, no mercado, procurei moranguinha, eu estava focado na moranguinha, né? Não achei, não consegui achar. E a gente, então achei daí uns pimentõezinhos, uns mini pimentões lá, e a gente fez dentro do pimentãozinho, e todo mundo adorou, e tanto tiramos... houve 2 etapas. A primeira foi hora marcada, não teve um evento, né? A gente chegava, preparava esses pratos, tinha uns alunos de gastronomia que serviam esses pratos para os jurados, a gente terminava e ia embora, não sabia do resultado. E na segunda etapa a gente fez esse prato, eram para 1.000 pessoas, que a gente tinha que fazer 1.000 porções. E a gente atendeu 782, porque foi contado os recipientes, né, que a gente usou. E aí a grande maioria disse que o nosso prato foi o melhor. Uau, que bacana. Foi bem legal. Eu imagino que tudo isso tenha contribuído muito para uma série de coisas que estão boas, né, que estão acontecendo na sua carreira, mas eu devo lhe perguntar, como foi isso de passar a empreender com o seu próprio nome, né? Então, é uma coisa assim, eu falo assim, sempre falar da empresa para mim é como se eu estivesse falando de um filho meu, sabe? Porque é uma coisa que foi concebida, foi muito difícil tomar decisão em fazer isso, porque empreender é muito difícil, né? Você botar dinheiro numa coisa que você não sabe o resultado que ela vai dar, de repente você é muito bom no que você faz na cozinha, mas eu não sou um gestor, né? Então é complicado. Então assim, a primeira decisão foi assim, como eu falei, eu fui chefe de cozinha do Clube Curitibano, fiz minha graduação, minha pós-graduação, o meu sonho de ser professor,
E as universidades me chamaram. Eu estava fazendo a graduação na época, recebi uma proposta para o Madeiro como gestor, então decidi que eu não ia cozinhar mais, né? Falei, agora, vida que segue, né? Outro caminho. E trabalhar de terno e gravata nunca foi para mim, né? Daí eu percebi Bateu isso arrependimento? na primeira semana. Na primeira semana eu percebi que já estava arrependido. Entendi. Nada contra a empresa do Madeiro, pelo contrário, tenho uma admiração muito grande pela gestão deles, como eles tocam a empresa e tudo mais. E aí, mesmo assim, ainda fiquei 7 meses no Madeiro, foi quando as universidades me chamaram para dar aula. Então, a UPET, a Universidade Positivo, hoje, que ainda continuo dando aula até hoje, e a Unicesumar também. Então, larguei, saí da empresa e fui dar aula. Quando eu estava dando aula, eu conheci um outro empresário e ele me convidou para poder a gente abrir uma empresa junto chamada Zaferano. Quem conhece o mercado de eventos vai lembrar bem desse nome. A gente teve um curto período de tempo, a gente teve uma empresa aí durante 2 anos, mas que teve uma ascensão muito rápida, né? A gente estava fazendo os melhores eventos de Curitiba, a gente teve a oportunidade de fazer, por exemplo, o Prêmio Bom Gourmet, por exemplo, para 800 pessoas, que é assim, de um público muito exigente, né? Muito criterioso, não digo nem exigente, mas criterioso, né? Porque são os melhores chefes de cozinha, são os melhores donos de restaurantes, ou seja, os formadores de opinião da gastronomia estão lá, os críticos gastronômicos, os colunistas estão todos lá e tudo mais. E como toda a sociedade, muito difícil de tocar e tal, a empresa não foi para frente por causa da sociedade. E eu praticamente já tinha desistido, eu falei, não, acho que agora eu vou continuar só dando minhas aulas e tudo bem. Foi quando os orçamentos começaram a pedir, as pessoas começaram a pedir, eu falei, poxa, não, acho que o negócio é tocar sozinho mesmo. Então comecei a cumprir ainda uns contratos que a gente tinha do Zaferano e resolvi colocar a empresa como Eudemar Cavalcante. Por quê? Não que eu tenha um nome como Richard Gere, por exemplo, né? Não muito bonito, mas pelo menos de cara as pessoas saberiam que quem estava à frente daquela empresa seria eu. Muito bacana, porque isso quer dizer que você já estava, enfim, consolidado e bem posicionado. Exatamente. No mercado em que você pretendia continuar atuando, que era de eventos, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, o resultado disso foi surpreendente, porque o nosso primeiro ano, em números, assim, para a gente ter um comparativo, o primeiro ano nós fizemos 62 eventos. No segundo ano, nós fizemos 123 eventos. Uau, que bacana. Então, assim, nós tivemos um crescimento aí, ó, de 100%, né, em um ano. Assim, que empresa, principalmente de eventos e gastronomia, tem uma ascensão desse jeito? Qual a pessoa que vai entregar um casamento, o dia mais importante da tua vida, para aquela empresa? Né? Então, assim, e a gente percebeu isso, que o mercado abraçou a gente. O mercado abriu as portas e falou, não, você está aceito nesse mundo. Isso é lindo, né? A gente fala isso com muito orgulho, né? Porque claro. Eu tenho sempre um orgulho de dizer assim, que as nossas páginas, por exemplo, você pega o nosso Facebook, o nosso Instagram, a gente não tem um único comentário negativo. Isso é muito honroso, sem dúvida demais, nenhuma. Demais, é de uma honra muito grande. Devo muito isso a muita gente, né? Se eu for listar aqui, muita gente, porque são muita gente que me apoiou, eu estou aqui hoje conversando com você, porque muita gente me apoiou, a minha equipe, por exemplo, uma equipe consolidada, uma equipe coesa, uma equipe comprometida para que isso aconteça, né? Porque eu sozinho, no máximo que eu consigo fazer um risotinho rapidinho aqui, né? Mas se abrir um pouco mais, eu preciso de gente que me apoie, gente que esteja do meu lado, para poder fazer com que a coisa conduza da melhor forma possível. Muito bonito você falar isso, não é comum, né? Já ocorreu, mas não é comum, então é muito legal ouvir isso. Muitos da minha equipe estão trabalhando comigo desde quando eu cheguei em Curitiba. 14 isso aninhos, é bem importante gente. dizer. 14 aninhos. Então, assim, são pessoas que têm uma afinidade comigo, né? Eu era funcionário igual eles, hoje eu sou o patrão deles, e a nossa relação é uma relação realmente de família, respeitando a hierarquia, quando tem que chamar a atenção a gente chama, e quando eles têm que chegar para mim e falar, olha, Ademar, você está equivocado o que você está pensando, vamos por esse caminho. E a gente tem a humildade suficiente para poder entender que eles também pensam, que eles também têm
tem a opinião própria deles. Sem dúvida. Muito bonito isso, que me enseja a te perguntar que circunstâncias foram as mais emocionantes vividas através da profissão. Puxa, são 28 anos, né? 28 anos são muita coisa. Eu me lembro, assim, uma delas, ela não é emocionante, mas é uma coisa assim para a gente ver a dificuldade que é trabalhar numa cozinha. Eu era chefe de cozinha no meu primeiro emprego como chefe de cozinha em Rio Claro, e a gente tinha aqueles fornos, acho que o pessoal vai lembrar aí, aquele forno Daco, que tinha aquela portinha branca, ele era todo preto, né? E ele tinha um buraquinho para a gente colocar o fogo ali. Ligava, acendia o papel, o pessoal chamava de Dema. Dema, o fogo apagou do forno, mas ninguém disse que tinha fechado o gás. A hora que eu liguei, aquilo veio na minha cara, buf, sabe? Me queimou. Nossa. Sobrancelha, a pele do rosto na hora reagiu, começou a criar bolha e tudo mais, e eu não fui embora e eu executei o evento. Uau! Né? Passei pomada na cara e continuei e toquei o evento. Isso é uma coisa que me lembra bastante por ser início de carreira, talvez por inexperiência e tudo mais, né? Tem tudo disso, tá tudo um contido no outro. Mas a mais emocionante de todas elas, sem dúvida, assim, até hoje eu falo assim, até me emociona ainda, que foi ter feito um jantar no Gastromotiva, no Rio de Janeiro, na sede deles, para 70 moradores de rua. O Gastromotiva, para quem não conhece, é um projeto lindo, 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 que se dedica a alimentar pessoas em situação de rua, de extrema vulnerabilidade social. Sim, isso mesmo. E que a todo momento recebe chefes renomados e premiados. Até o melhor do mundo, né? Inclusive, o Máximo Bottura esteve lá. Sim, esteve lá. Então, fale para o público como foi esse dia. Eu senti uma honra muito grande, assim, a gente recebe convite sempre para fazer uma ação ou outra. Tem uma instituição em Curitiba, que até é importante falar, o nome é a PACN, que é uma instituição super séria. A gente atende eles aí há 12 anos que a gente faz o trabalho beneficente para eles, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Mas esse em especial, a gente foi para o Rio de Janeiro para fazer esse almoço para eles. Eles sentaram à mesa, os atendentes eram todos voluntários também. A gente chegou, a gente não sabia o que fazia, porque era tudo doação, então era o que tinha. A gente não foi com pré-determinado o que a gente ia fazer. Então me lembro que tinha bastante uva, né? Banana tinha muita coisa. Então o que a gente fez lá, eu me lembro assim que a proteína não tinha, então a gente teve que providenciar, eu com o pessoal que foi com a gente, né? A Ana Lúcia, que é minha coordenadora hoje na universidade, a minha esposa, o esposo dela, a filha dela, então a gente estava tudo em família. E tinha mais uns voluntários que ajudaram a gente, e a gente fez lá de sobremesa. A gente fez de entrada uma salada de grãos, que era o que mais tinha lá, era muito grãos. A gente fez como um prato principal, a gente fez um peito de frango recheado. Olha. E como sobremesa a gente fez um sorvete de uva, que tinha muita uva lá, uva branca, e uma torta de banana quente que a gente serviu com esse sorvete em cima, que foi... Assim, o trabalho em si foi muito gratificante, mas ouvir o que eles diziam pra gente e o que eles escreviam pra gente, eles deixaram umas mensagens pra gente, muito emocionante. Uma coisa assim, não dá para explicar o sentimento de se fazer um trabalho desse. Né? E assim, através do nosso dom, né? É você poder colocar à mesa aquilo que você sabe fazer de melhor para as pessoas que mais precisam daquilo que você sabe fazer. Então, assim, é um ambiente, eu falo assim, me arrepio demais, né? De ficar lembrando disso. Sim, realmente muito bonito, e é uma coisa que também nos enseja a perguntar sobre o seu grande sonho, né? Há um grande sonho, eu sei que há. Um grande sonho. Fale ao público sobre ele. A primeira vez que eu botei o pé dentro de uma cozinha profissional foi em 94, fazendo curso de garçom. E eu olhava aquilo com tudo era muito novo para mim, né? Eu sempre fui muito ligado a copo. Então, quando eu fazia o curso de garçom, todo copo para mim era... Eu queria ter todos aqueles copos, era uma coisa assim louca. E sempre me chamou a atenção a cozinha, eu não era da cozinha. Quando eu voltei para a Água São Pedro para poder fazer o curso lá, para ter uma ideia melhor do que era a gastronomia em si, quando eu entrei para o curso, com os professores que eu tive, muitos deles ainda me acompanham até hoje, eu acompanho eles ainda, o Paulão lá de Campinas, o Fábio Gomes lá de São Paulo, que eles foram os meus mestres, que me ensinaram a pegar no cabo da faca, como eu disse que eu não sabia fazer isso. Eu sabia que um dia eu queria ter uma escola de gastronomia, né? Então hoje
cozinha que vocês estão vendo aqui, já dou algumas aulinhas aqui de vez em quando. Agora, próximo mês, a gente vai inaugurar uma outra escola. E o sonho de verdade é ter uma escola de gastronomia. Mas como que seria essa escola? Não seria uma escola de gastronomia convencional. Seria a escola de gastronomia que me foi ofertada no passado. Um curso gratuito, profissionalizante, onde as pessoas saíssem de lá profissionais. Poderia ter 20, 30 inscritos. Eu poderia formar apenas um ao final do curso. Mas esse teria o respeito do mercado, saber que daquela escola se sai profissionais. E ainda um tremendo alcance social de capacitar pessoas sem cobrá-las para isso? Sem cobrá-las, assim, que elas tenham um curso realmente, como é que eu digo, profissional, que os equipamentos que elas utilizam, que o tipo de insumo que chegam até eles, né? Que pessoas que tenham a mesma ideia, que queiram fazer parte do projeto, o projeto é um projeto social. Se isso vai virar amanhã propaganda, merchandising, é uma coisa que a vida vai dizer. Sim. O intuito aqui é fazer as pessoas que têm aptidão pela gastronomia, que gostaria muito de ser um chefe de cozinha e não teve a oportunidade. Muito baseado no curso do Gastromotivo, da forma que ele foi concebido. Sim. Né? Então, assim, talvez trabalhar num número um pouco menor, para que você tenha mais tato do seu negócio, para que você possa estar mais presente e para que você ter mais, como é que eu digo, para você ter mais domínio do resultado final. Sim. Entendeu? Então, assim, o meu grande sonho é ter uma escola de gastronomia gratuita. Muito bacana. E a gente tem que caminhar para encerrar aqui. Temos aqui ao lado um belo bolo que nos permite até dizer das coisas que estão sendo preparadas para uma... Aqui temos uma pequena comemoração, né? Essa circunstância da entrevista. Mas o Eudemar, uma mente criativa, preparou um menu especial para o Dia dos Namorados, né, Eudemar? Foi. A gente tá com um menu especial aí, a gente está com 3 opções. A gente está em parceria aí com o personal de casamentos aí, que é o nosso parceiro, que a gente optou por fazer três opções: entrada, prato principal e sobremesa. A coisa bem bacana é que, assim, que as nossas noivas que casaram com a gente, né, vão poder estar relembrando aí os seus menus. A gente pegou do repertório dos cardápios. É bem possível que uma noiva que está assistindo a gente agora encontre lá: nossa, aqui esse prato aqui foi do meu cardápio. E das próximas, que já estão com os contratos fechados com a gente, que infelizmente estão sendo adiados, possa encontrar o teu cardápio, o teu prato ali também, e falar: puxa, já vou antecipar um pouquinho aqui o gostinho da minha festa. Flashback e um preview. Flashback e um preview. Exatamente, isso aí. Muito isso bom. Aí. Legal. Quem quiser, procure o Eudemar. Agora, Eudemar, vamos finalizar aqui para caminhar para algo inusitado, que não combinamos, tá, público? Não combinamos, que é o quadro, dentro do quadro, Fritando. Fritando. No Fritando, eu vou lhe perguntar, você vai me responder com uma palavra ou frase, bem rápida, certo, tá? certo. Então, lugar onde você jamais pisaria novamente, no mundo. Puxa, Itália. Mas por quê? Itália. Não gostei da comida. Desculpa os italianos. Não gostei. Em termos de gastronomia, não. Nós adoramos a sinceridade. Um lugar do qual você tem saudade. Água de São Pedro. Por quê? Foi lá que começou tudo. Eu amo aquele lugar. Eu amo das pessoas que eu conheci ali. Ali só tenho boas lembranças. Lugar maravilhoso. Muito bom. Uma saudade que você tem, que você gosta de ter. Puxa vida, uma saudade. Uma coisa nostálgica, assim, que é uma lembrança boa para você, para tua vida. De estar toda a família reunida. Nossa família bem espaçada. Sim. Uma vontade, um lugar para o qual você queira viajar. Eu já fui a Paris, mas eu queria ir novamente lá. Porque lá é o berço da gastronomia. Eu queria, como é que eu digo, tirar mais coisas daquela cidade. Sim. Era uma palavra só, né? Eu falei 20 pelo menos. Não, mas tá valendo, tá valendo. Um sabor de infância. Sabor de infância, doce de abóbora de coraçãozinho. Uau! Aquele um dia eu vou contar uma história que me sobrou uma surra disso aí, mas enquanto outra hora. Tá certo. Marcamos outra entrevista. Já estou curiosa. Sim. Um sabor de juventude. Sabor de juventude? Cuba Libre. Opa. Um cheiro que te dá saudade, assim, que te dá alegria. Uma lembrança olfativa que te desperta alegria. Jasmim.
Jasmim, mas por Jasmim. quê, chefe? Jasmim, a gente tinha um pé de jasmim na nossa porta da nossa casa. Aham. E quando abriu as flores, né, infestava a nossa casa. Que beleza. Uma memória que você não gostaria de ter? O dia que eu treinei um aluno para um concurso e ele perdeu. Mas faz parte, né? São vitórias, às vezes derrotas também, todas assim, ensinam. tudo que eu falo é voltar à gastronomia. Até um dia eu estava conversando, até com a chefe Eva dos Santos, um dia eu estava conversando, e eu falei assim, quase todas as memórias da minha vida é voltada para a gastronomia, porque eu comecei muito cedo na gastronomia. Então, Sim. os meus amigos são através da gastronomia, a minha família, que os desconhecidos, que eu não conhecia até hoje, a gente conversa nas redes sociais como se fosse, se visse todo dia, através da gastronomia. Eles me acharam através da gastronomia. Então, assim, é difícil de falar alguma coisa que não esteja... A minha esposa, hoje, ela quase foi minha aluna da UPET. Eu ia dar aula para ela e eu saí da universidade. Então, assim, você vê, porque é uma coisa mais pessoal do que o casamento, né? E é ligado pela gastronomia também. Sim, sem dúvida. Na sua visão, um prato que não tem nada a ver, foi uma invenção, uma coisa da modernidade que não deveria existir. Então, deveria existir a cozinha molecular. Adorei a sinceridade. O senhor Todo falaria quem me isso? conhece sabe que eu tenho aversão a isso. O senhor falaria isso diante de Ferran Adrià? Sim. Até falaria. mesmo ele disse, depois que ele falou que ele não fazia cozinha molecular. Entendo. Eu acho assim, aquilo pode ser ótimo. Pode ser chamado de outra coisa, menos gastronomia. Qualquer coisa, É menos como você comida. assim, tô morrendo de fome. Aí você pega um pirulito. Não, pô, comida, o que a gente pensa? A comida, é que eu sempre disse isso lá atrás. A comida do futuro é a comida do passado. A gente vai comer aquela comida que a gente comia da avó. Hoje as pessoas pagam caríssimo em restaurantes renomados para poder comer o quê? O Dalvo Dito do Alex Atala. Comida, né? Comida caseira, arroz, feijão, uma mandioquinha cozida, tal, um baião de dois, sabe que coisa maravilhosa. Você viu o Rodrigo Oliveira no Mocotó em São Paulo? Aquilo ali para você comer, de bater na barriga. Eu sempre falo assim, comida boa é aquela que você acaba de comer e bate na barriga e fala assim, meu Deus, quando que eu vou voltar aqui de novo? Sim. Entendeu? Isso é comida, gastronomia para mim de verdade. Muito bom. Qual é a sua comida, então, do futuro? O seu prato que você adoraria lançar num evento, assim, ultra glamuroso? Olha, eu poderia falar um monte, assim. Eu poderia resumir na cozinha nordestina. Sou fã da comida nordestina. Aqui, por exemplo, eu sou conhecido pela carne de sol que eu faço. Aquela foto que nós estamos divulgando hoje aí, é uma carne de sol que eu estou fazendo nos Estados Unidos. Então, assim, a cozinha nordestina, para mim, ela poderia representar facilmente a cozinha brasileira. Muito bom. Muito bom. Chegamos ao fim, comemorando pela sua companhia, pela sua audiência e por esse papo delicioso que por mim renderia muito mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado por pessoal que acompanhou a gente aí. E foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muito bacana. A cozinha vai estar sempre de portas abertas. Te deixo, com uma então, tela lá, porque a vigilância sanitária fala que se a porta estiver aberta, tem que ter uma tela. Quais são suas últimas palavras para o público? Pessoal, assim, foram 28 anos de estrada e alimentando pessoas. Eu quero passar mais 28, mais 30, 50 fazendo a mesma coisa, não trocaria a minha profissão por nenhuma outra, uma vez que eu já tentei trocar e eu percebi que isso eu não mudo nunca mais na minha vida. Então, assim, se você quer estar estudando gastronomia, se você quer ser um chefe de cozinha, um cozinheiro que seja, tenha muito amor no que você vai fazer. Tá? A hora de você colocar o sal, aquilo que eu falei, a hora de você sugerir que alguém coma da tua comida, tenha realmente certeza que é isso que você quer fazer. Muito bom. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo show gastronômico, dessa vez no domingo às 11 horas. Até lá! Até lá. Tchau, tchau.